Homem atropelou senhora mendiga de propósito e fugiu, mas ao olhar pelo retrovisor não pôde acreditar em quem era. Olá, sejam bem-vindos ao canal Uma Nova História. Fernando pisou furiosamente no acelerador do seu carro para atropelar uma senhora mendiga que atravessava a rua. De forma fria, parou para ver o que acontecia. A imagem que se refletiu em seu retrovisor o assustou, pois não era uma mendiga qualquer. O homem fechou seus olhos imediatamente, pois não conseguia acreditar no que estava vendo. Estacionou poucos metros longe do lugar onde tinha acertado a senhora. Em questão de minutos, no local havia várias ambulâncias e jornalistas. Fernando tratou de fugir, mas as testemunhas daquela atitude deplorável se colocaram em seu caminho, querendo fazer justiça com as próprias mãos. Todos alegavam que ele tinha feito de propósito, e ele admitiu que apenas desejava que houvesse um estorvo a menos naquela cidade. Quando os repórteres chegaram e souberam quem era o culpado pela tragédia, começaram a divulgar frases que ele havia dito em entrevistas anteriores, acerca de certas questões sociais que ele afirmava que deveriam ser erradicadas com urgência. No fim, Fernando era um multimilionário que odiava os mendigos, os desempregados e os idosos, por achar que eles eram culpados pela existência da miséria no mundo. Sem essa gente, o governo economizaria dinheiro em programas sociais, e o equilíbrio econômico seria perfeito. Dizia ele aos seus sócios comerciais, aqueles que eram tão mesquinhos quanto ele o apoiavam. Além do mais, em sua presença era proibida a aproximação de mendigos, e seus empregados seriam demitidos caso dessem esmolas. O empresário também não aceitava trabalhadores com mais de 45 anos, pois afirmava que depois dessa idade, as pessoas se tornavam enfermas e pediam muitas licenças médicas. No dia do acidente, o homem foi exposto nas redes sociais e as pessoas começaram a atacá-lo, pois sabiam que ele havia sentido prazer em atacar a senhora. Fernando se negou a dar declarações à mídia, e seu advogado chegou rapidamente. Se fecharam em seu carro para discutir, e o culpado afirmou a seu amigo e defensor que não se arrependia do que havia feito e que estava claro que iria enfrentar um processo difícil, por causa da identidade da senhora. Fernando cresceu sendo um indigente, pois seu pai abandonou sua mãe quando estava grávida e a mulher se sacrificou para que ele pudesse ir à escola. Apesar de tudo, se tornou arrogante e não valorizava o esforço que sua mãe fazia para alimentá-lo e comprar todos os materiais escolares. Como a mulher sempre o obrigava a ir ao colégio, decidiu fugir e ir dormir em parques ou em qualquer lugar onde pudesse se abrigar à noite. Nas ruas aguentou frio, chuva, em certas ocasiões pedia de comer, e em outras tinha que roubar comida, e foi tudo isso que o fez prometer que um dia teria toda a comida e dinheiro que desejasse. Sua mãe começou a procurá-lo desesperadamente, até encontrar ele 2 anos depois, então o levou de volta até a humilde casinha onde ainda vivia. O dinheiro que a mulher ganhava cuidando de carros no estacionamento de um pequeno restaurante, não era suficiente para satisfazer o gosto daquele garoto, que pedia comida boa e ótimas roupas. Ao ver aquela pobreza começou a se envolver com mais influências, e facilmente aprendeu a cometer assaltos que o permitiam ter dinheiro em seus bolsos. Sua mãe sofria demais e implorava para ele não se envolver com pessoas ruins, porém ele não dava razão a ela, sempre se vestia muito bem, e ia para as baladas mais caras da cidade, para sair com garotas que eram totalmente bancadas por ele. Em uma noite conheceu Roberta, filha adotiva de uma multimilionária. Ele sabia que havia ganhado na loteria com aquela garota. Sem demora, quando conheceu a casa e a mãe dela, soube que a melhor coisa seria namorar a senhora. Fernando era na verdade um grande sedutor, possuía todos os truques que havia aprendido nas ruas, e os gostos sofisticados dos personagens de TV que ele admirava. Pouco a pouco foi conquistando a senhora Mercedes de 60 anos. O homem era tão habilidoso, que se achegou à senhora sem que a filha tivesse a menor suspeita. Dessa maneira, esqueceu de sua vida antiga e de sua mãe. Quando estava seguro do amor da senhora Mercedes, disse a Roberta que não estava mais interessado nela, o que partiu seu coração. Nesse mesmo dia se instalou na mansão da senhora,
e a jovem, furiosa ao descobrir a traição, abandonou o país. Um mês depois, Fernando se tornou o esposo da senhora Mercedes. Ela, por sua vez, não era boba e firmou cláusulas para que ele não gozasse de nenhum de seus bens, caso viessem a se separar. Fernando aceitou as condições como prova de seu amor. Aquela senhora e ela estava convencida de que ele sinceramente a queria. Um ano depois do casamento, Fernando já estava dirigindo a companhia e pouco a pouco, foi convencendo a senhora de que deveria descansar em casa, enquanto ele tomava o controle dos negócios. Os anos foram passando, o casamento era sólido, mas ele tramava um plano maligno, declarou a senhora como mentalmente incapaz, e com a ajuda de um advogado traiçoeiro, a despojou de todos os seus bens. Uma vez que conseguiu o que queria, abandonou ela, afirmando que havia terminado a tortura de viver ao lado de uma velha inútil. Os anos que passou junto à senhora Mercedes fez com que odiasse ainda mais os mais velhos, um sentimento que aumentou quando sua mãe obrigou em tribunal que a ajudasse financeiramente. Na manhã do acidente, estava furioso porque o juiz tinha imposto uma pensão bastante farta para sua mãe, e ao ver a mendiga na rua quis descontar nela. Contudo, jamais esperou que houvesse atropelado a sua própria esposa, Mercedes, que parecia uma indigente perante seus olhos, pois havia caído em depressão após o abandono. A senhora sobreviveu ao atropelamento e passou 2 meses no hospital, e quando finalmente se recuperou, junto à sua filha Roberta, levou Fernando a julgamento. Graças a todos os indícios, pôde comprovar que aquilo não tinha sido um acidente, e que o homem desprezava a vida dos menos favorecidos. Além disso, um médico comprovou que ela estava mentalmente capaz, e assim a mesma retomou o controle sobre sua fortuna. Fernando foi declarado culpado, mas ela pediu que não mandassem ele para a cadeia, mas sim, que tirassem todos os bens que ele havia adquirido depois de tê-la abandonado, e dessem aos pobres. Se ele não cumprisse aquela condição, permaneceria 6 anos na cadeia. Então, acabou aceitando e voltou a ser um mendigo, já que nunca quis estudar, e os sócios que teve, não estenderam a mão quando viram na pobreza. Sem dúvida, uma história que nos ensina que a vida dá 1000 voltas. Coloque nos comentários sua opinião sobre a atitude de Mercedes, e não se esqueça de deixar seu like, se inscrever no canal, e ativar o sininho para não perder uma nova história. Até a próxima!